Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Automatize Tarefas Maçantes com Python. Na aula de hoje a gente vai utilizar o Python para tratar arquivos zipados, para ler arquivos comprimidos, aqui com o Nautilus. Depois a gente vai aprender a fazer a compressão desses arquivos pelo próprio Python. Então aqui eu tenho uma pasta de exemplo, pasta users, e a gente vai comprimir essa pasta. Primeiro vamos observar aqui com o comando tree a estrutura, a árvore de diretórios dessa pasta. Aqui dentro de users eu vou ter um diretório img com uma imagem user.jpg e um arquivo names.txt. A gente vai comprimir agora esse arquivo utilizando o Nautilus e ler em um script do Python. Então primeiro eu vou chamar aqui Nautilus, eu quero que o Nautilus seja aberto no diretório atual, e o e-comercial para ele rodar em background. Então está aqui o Nautilus, já abriu, está aqui a nossa pasta users, clico com o botão direito, venho aqui em compress. Depois de rename, aperto compress. Aí tem as opções, a primeira opção é aqui o nosso .zip. Vou apertar em create. Criou para mim aqui o nosso arquivo, o nosso diretório users.zip, que é o nosso diretório zipado. Ok? Vou apertar Alt Esc para a gente voltar lá para o nosso terminal. Dar um Ctrl L aqui. Então vamos fazer o seguinte. O ls, está lá a nossa pasta users, está aqui a nossa users.zip, nossa pasta zipada. Vamos ler o conteúdo de users.zip aqui dentro do Python. Então primeiramente vamos criar o script exemplo.py e a gente vai precisar importar o módulo, só aumentar um pouco aqui. Vamos importar o módulo zip file para ler os nossos arquivos zipados. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso objeto zip file. Colocar aqui exemplo zip. Ele vai receber dessa nossa função zip file ponto, ou seja, dentro do módulo zip file eu vou ter uma função zip file. E aqui dentro dos parênteses eu passo o nome do arquivo, que é users.zip, é o nosso arquivo zipado. Vocês precisam atentar que aqui zipfile está tudo em minúsculo, que é o nome do módulo, mas o nome da função, a primeira letra da palavra zip e a primeira letra da palavra file, o Z e o F, vão ser em caps lock, vão ser maiúsculas aqui. Ok? Então está aqui o nosso objeto zipfile, criado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos exibir a lista de arquivos desse users.zip. Para isso eu vou chamar a função print e vou passar para ela o nosso exemplo zip.nameList. Essa função aqui vai retornar uma lista com os arquivos de users.zip e a função print vai exibir essa lista aqui para a gente na tela do terminal. E para finalizar, a gente precisa fechar o nosso arquivo zipado com a função aqui close. Então, exemplo zip.close. Vamos fechar esse nosso arquivo zipado aqui recém-criado. Vou sair e salvar. Vamos rodar com Python 3 o nosso exemplo.py. Aperto Enter aqui. Foi exibida a lista de arquivos dentro da nossa pasta zipada, users.zip. Eu tenho a pasta users. Dentro de users, eu vou ter o meu arquivo names.txt, o meu diretório img, e dentro de img, eu vou ter a minha user.jpg. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos verificar a diferença entre o tamanho dessa imagem aqui antes da compressão e depois da compressão. Então vamos abrir aqui o nosso script e a gente vai fazer o seguinte. Depois de exibir a lista de arquivos, vamos agora exibir o tamanho em bytes da nossa imagem, antes e depois da compressão. Então, primeiro aqui eu vou colocar um print, só para a gente poder se guiar aqui no terminal. Vou colocar aqui users.zip
aqui a gente exibe o conteúdo do nosso arquivo zipado. Aqui a gente vai abrir, aqui a gente vai utilizar a função do módulo, do nosso módulo zip file, para exibir o tamanho, size of, a nossa imagem é users.jpg. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Vou criar uma variável info. Essa variável info, ela vai receber da função exemplo, nosso exemplo zip, .getinfo. E a gente vai passar aqui o arquivo que a gente quer obter as informações, que é justamente a nossa users.jpg. Porém, eu vou precisar passar o endereço completo. Então, está dentro de users, da nossa pasta que foi comprimida. Eu vou ter a pasta img. Dentro de img, eu vou ter a nossa users.jpg. Está aqui, né, o nosso arquivo de imagem. E aí eu vou obter as informações do tamanho passadas aqui pela getInfo nessa variável info. E aí eu posso exibir com a nossa função print. Né? Colocando aqui na nossa função print, né? Eu vou passar o seguinte. Nossa info ponto, né, file underline size. Essa file size é uma variável que vai armazenar o tamanho do arquivo antes da compressão. E aí depois eu vou exibir, né, o tamanho do arquivo depois da compressão. info.compress underline size. Vamos verificar se o nosso script está funcionando lá no terminal. Vou sair e salvar. Ctrl L. E aí vamos rodar. Aí ele me disse o seguinte, olha. Deu um erro aqui, dizendo, olha, esse item users, img, users.jpg não existe no arquivo. Esse é um erro muito comum, ainda bem que aconteceu. A gente pode, né, mostrar, né, como tratar esse erro. É porque provavelmente eu errei aqui na digitação, né, da nossa imagem. E aí, como dá para ver aqui na nossa lista de arquivos de users.zip, né, é só user.jpg. A gente passou como users.jpg. Então, esse S aqui está sobrando. Ctrl L, vamos voltar lá para o nosso exemplo.py. Bem aqui em users.jpg, a gente retira esse S. Vamos sair e salvar. Agora sim, o nosso código está funcionando perfeitamente. Ele lista users.zip com todos os arquivos e ele lista o tamanho de users.jpg antes e depois da compressão. Para finalizar a aula de hoje, vamos utilizar esses números para calcular a razão de compressão, ou seja, quantas vezes, né, foi comprimida a nossa imagem, né, em relação ao tamanho dela anteriormente, antes da compressão. Então vamos fazer o seguinte. Abrir o nosso exemplo.py. E aqui no final, a gente vai fazer a comparação. Então vou colocar aqui print. Né? A gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever aqui compressed file is %sx. A gente vai colocar aqui a nossa string smaller. O arquivo comprimido é tantas vezes menor. Vamos fazer o seguinte. E aí a gente vai passar o nosso porcento e o nosso parênteses aqui. Esse porcento e esse parênteses aqui no Python, ele vai fazer o seguinte. Isso aqui é uma string formatada. Então, onde tiver aqui o nosso %s, ele vai substituir pelo valor aqui dentro do nosso parênteses. Então a gente vai retornar a razão de compressão e ela vai ser substituída aqui no lugar de %s. Essa razão de compressão vai ser justamente, né, eu vou precisar da nossa info.filesize e vou dividir, né, esse nosso tamanho do arquivo antes da compressão, né, pela nossa info
names.compressSize, pelo tamanho do arquivo depois da compressão. E aí eu vou saber quantas vezes esse arquivo, né, foi comprimido em relação ao tamanho anterior. Vamos sair e salvar. Vamos rodar aqui o nosso script. E aí apareceu o seguinte: 1.08 em um número imenso aqui, vezes menor. Para exibir melhor essa nossa comparação, essa nossa razão de compressão, seria interessante cortar até a segunda casa decimal. Para isso, a gente vai arredondar. E a gente pode fazer isso no Python aqui com a função round. Então vamos lá para o nosso exemplo.py. Então aqui dentro, a nossa razão de compressão, a gente vai utilizar a função round. Eu vou passar esse resultado da nossa razão, que é aquele número imenso com várias casas decimais, vírgula 2 para a função round. E aí ela vai fazer o arredondamento dessa razão aqui até a segunda casa decimal. E aí a gente vai substituir isso aqui com o nosso porcento aqui no nosso %s. Vamos sair e salvar. Vamos rodar aqui Python 3 exemplo.py. E agora a gente tem a razão de compressão 1.08 vezes menor. Talvez a compressão de um arquivo de texto, né, fique melhor aqui no nosso exemplo.py. Então vamos fazer o seguinte. Dentro de users, a gente tem o nosso names.txt aqui. Vamos dar uma olhada lá no Nautilus. Nosso names.txt 3.1 KB. Eu posso apertar aqui Ctrl I, depois de clicar no arquivo. Vai aparecer aqui o tamanho dele em kilobytes e em bytes. 3093 bytes. Voltando lá, né, para o nosso terminal, Ctrl L aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos modificar o nosso exemplo.py e a gente vai comprimir, no lugar da imagem, o nosso names.txt. Vamos verificar aqui como é que vai ficar a nossa razão de compressão. Então, Python 3, exemplo.py. Aí vê que a razão de compressão já ficou bem maior. Ele consegue comprimir bastante o arquivo, né? 2 vezes. Ou seja, diminuir aqui o número de bytes pela metade. Ou aproximadamente pela metade. Aqui só faltou corrigir um nome aqui. Aqui ainda está users.jpg. Vamos corrigir isso lá no nosso script. Está fazendo a compressão do nosso names.txt. Posso sair e salvar. Ctrl L. Rodo o exemplo pela última vez. Aqui, nosso names.txt e a razão de compressão dele é bem maior. Ok? Eu sugiro que vocês tentem fazer esse exemplo na máquina de vocês. Pode até utilizar um arquivo de texto maior e verificar como é que vai oscilar essa razão de compressão aqui, né, no nosso script do Python. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.